Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de um conteúdo que sempre está presente na provinha do Enem, então você não pode perder esse vídeo. Vamos falar sobre gêneros literários. Não conhece todos? Tem dificuldade de identificar? Então chega mais! Muito bem, pessoal, quando Aristóteles definiu o que era literatura e definiu o que era um texto feito para comunicação e outro feito para ser artístico, ele percebeu que nem todos os textos artísticos eram iguais. E aí ele decidiu classificá-los numa obra chamada Poética em gêneros. E aí ele fez isso, pessoal, lá na Antiguidade Clássica, viu? Chamados gêneros literários. Essa é a divisão que chamamos de divisão clássica dos gêneros literários, visto que foi feita por um autor da Antiguidade Clássica. Ele disse, os gêneros são divididos em 3 tipos. Tem o gênero lírico, tem o gênero épico e tem o gênero dramático, tá certo? São 3 formas de produção literária. E ele disse que cada gênero tem o seu nome de acordo com o seu propósito. Por exemplo, o gênero lírico, o propósito é expressar. Então, quando o artista tem o propósito de expressar sentimentos, expressar emoções, ele faz um texto chamado de lírico. O nome lírico veio de uma palavra chamada lira. É um instrumento musical que era utilizado para o acompanhamento dos recitais poéticos na Antiguidade Clássica. Por quê? Porque música e poesia nasceram juntas. Depois é que cada uma trilhou seu caminho, tá certo? Então, hoje em dia, música é uma coisa, poesia é outra, mas elas nasceram juntinhas, beleza? Aí ele percebeu que tinha um outro texto que tinha o objetivo de relatar fatos, contar histórias. E ele disse, o nome desse gênero é gênero épico. Hoje em dia, pessoal, quem gosta de relatar fatos faz parte de um gênero chamado narrativo. Então, esse gênero chamado de épico também pode ser conhecido como gênero narrativo, ok? E ele disse que também tinha um tipo de texto que era próprio para o teatro, onde os atores encenavam peças. Então ele disse, tem um tipo de gênero que é feito para encenar. E aí ele disse, o nome desse gênero vai ser dramático. Então, gênero para encenar, dramático, gênero para relatar, épico, gênero para expressar, lírico. Se eu quero expressar emoções do meu eu do autor, eu uso o meu eu, mais a musicalidade. E a soma desses 2 elementos forma um gênero lírico. Por que tem que ter musicalidade? Porque na Antiguidade Clássica ele era acompanhado pelo instrumento musical chamado lira. Com o passar dos anos, a lira saiu, mas a musicalidade ficou. Então, rima, ritmo, assonância, aliteração, que são recursos sonoros, estão sempre presentes no texto lírico. Vou dar um exemplo de gênero lírico para vocês. Exemplo, o soneto. O soneto é um tipo de composição que pode ser enquadrado como gênero lírico. Aquela composição que foi muito difundida por Camões, 2 quartetos e 2 tercetos, faz parte do gênero lírico. E o gênero narrativo é o mais comum ao seu dia a dia, é o que você tem mais acesso. Aquele romance que você leu é um texto narrativo. Aquela crônica, aquele conto, são textos narrativos. A fábula que você escutou na infância também é um tipo de texto narrativo. Vale salientar que o texto narrativo, como tem o objetivo de relatar fatos, ele tem que ter a presença de um narrador. Quem é o narrador? É aquela voz que conta a história dentro do texto. Ele pode ser em primeira pessoa, ele é o narrador personagem, ou em terceira pessoa, como narrador observador, de fora, relatando tudo aquilo que ele vê. Essas obras, elas podem ter um ambiente, pode ter uma sequência de fatos, organizada ou não, que é o que chamamos de tempo da narrativa, pode ter época, personagens e sempre tem um enredo, que é a história que está sendo contada, viu? Esse tipo de texto, começou sendo produzido no gênero épico, em forma de poema e de prosa. Começou em forma de poema, não é muito como hoje em dia não, que é o que chamamos de epopeias. Os Lusíadas é um exemplo de uma epopeia, ou seja, um longo poema narrativo. Agora, comum mesmo é a prosa, que são os contos, os romances, as fábulas e principalmente as crônicas, contos e romances são os mais atuais, tá certo? Romance é o principal. Dom Casmurro é romance, São Bernardo é romance, Vidas Secas é romance. E é bom desmistificar uma coisa aqui, viu? Romance não é história de amor. Eu acabei de falar de Vidas Secas. Vidas Secas é uma obra que fala de seca, drama, fome, miséria. Não tem nada a ver com amor.
e é um romance, porque romance é o que chamamos de longa narrativa em prosa. Pode ser de qualquer tema, pode ser de seca, pode ser de amor, pode ser de traição, pode ser policial, qualquer tema, beleza? E, por último, o texto dramático, que é aquele que é próprio para o teatro, pessoal. E aí, como ele é para o teatro, ele hoje pode ser adaptado à TV, ao cinema. São aqueles roteiros feitos para serem encenados por atores. Então, ele precisa de um outro artista para poder ganhar vida. Uma das qualidades do texto dramático, que é facilmente detectável, é que ele é composto apenas por diálogos, que é o que chamamos de estrutura dialógica. O que é que isso quer dizer? O autor, preocupado com o ator que vai encenar aquela peça, ele coloca todo o texto dividido em diálogos e com o nome do personagem que o ator está representando, para que ele possa saber o exato momento que ele vai falar. Isso é uma qualidade exclusiva do texto dramático. Você não tem essa estrutura dialógica em que o nome do personagem vem antes da fala no texto lírico nem no texto épico. Por quê? Para isso, no texto lírico e no texto épico, você usa o travessão. O travessão representa o diálogo. No texto dramático, não. É o próprio nome do personagem que representa o diálogo, para ficar mais fácil de ser decorado e encenado. Lembra que pode ter cenário, pode ter indicação de cena, pode ter indicação de figurino, pode ter sonoplastia, que são todos elementos próprios para serem levados ao teatro. Tipos de textos dramáticos. Tem a peça chamada de auto, tem a farsa, que são bem de origem medieval. Gil Vicente, quando nós falamos na aula de humanismo, eu expliquei isso para vocês. E as mais tradicionais são a comédia e a tragédia. Então, comédia e tragédia, dramático. Auto e farsa, dramático. Romance, conto, crônica, fábula, epopeia, épico. Soneto, idílio, ode, écloga, elegia, são todos tipos de textos líricos. Cada gênero em seu lugar. Se eu quero expressar, lírico. Se eu quero relatar, épico. Se eu quero encenar, dramático. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês com relação aos gêneros literários. Se você gostou desse vídeo, vem aqui dar um joinha, compartilha em suas redes sociais e, claro, se inscreve no canal, né, cara? Para poder fortalecer o professor Beto Brito. Falou, tchau!